Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. Política de A a Z. André Santiago está por aqui. Bom dia, André. Muito bom dia, Mário Flávio. Bom dia para quem acompanha o Manhã Cidade. Mário, o ex-deputado federal, presidente do PDT em Pernambuco, Vônei Queiroz, entrou para um seleto time de poucos caruaruenses ocupando o Ministério da Previdência Social, mesmo que interinamente. Ele entra para o seleto grupo dos caruaruenses Alfredo Pinto Vieira de Melo, que ocupou o Ministério da Guerra e também Ministério da Justiça e Negócios Interiores, Álvaro Lins, que foi da Casa Civil, e Fernando Lira, que foi ministro da Justiça. Vônei atualmente é secretário executivo da Previdência Social, mas assumiu ontem o comando do Ministério durante a viagem do ministro Carlos Lupe à Espanha, onde Lupe participa de eventos internacionais, reuniões técnicas com autoridades do Sistema de Seguridade Social da Espanha. Vônei Queiroz, o caruaruense, ele fica no posto até o dia 31. Então, mesmo sendo um curto período de tempo, é uma bandeira histórica, né? Porque ele vai se igualar a outras pessoas daqui que viraram ministros. Né? Exatamente. A gente sempre lembra, né, de Fernando Lira, Álvaro Lins, né, desses nomes que ocuparam aí ministérios, caruaruenses que chegaram ao cargo máximo, né, no governo federal, não a presidência, claro, mas lá nos ministérios. Então, Vônei, mesmo que interinamente, como você disse, entra para esse seleto time e fica com o nome na história, né? Ele, como a gente costuma dizer, é o vice-ministro, é o secretário executivo. Número 2. Número 2, número 3 é o Osório, doutor Osório Chalegre, né? Que também integra o ministério, mas mesmo que interinamente, até o dia 31, um cargo interessante para ser ocupado lá em Brasília, Mário. Ele que fez recentemente, né, uma reunião com os vereadores eleitos na bancada de oposição para afinar o discurso, né, ter um discurso único. E a gente fica no aguardo aí de quem será o vereador responsável, o líder da oposição na Câmara Municipal de Caruaru. O André, teve até um Instagram aqui que postou uma matéria, né, totalmente sem sentido e com claro intuito de desgastar a imagem da oposição, dizendo que Silvio Nascimento não tinha sido convidado para essa reunião. Isso não é verdade, né? Silvio Nascimento, ele disse aqui em entrevista na Rádio Estado que ele não iria fazer parte do bloco, ele iria fazer parte da oposição, mas de uma maneira independente, e não iria se aliar a partidos, né, com cunho ideológico da esquerda. E citou inclusive o PSB, o PDT do próprio Vônei e o PT, que elegeu o Edilson do MST e faz parte da federação que elegeu o Lula. Só não faz o menor sentido eu ter sido eleito pelo PL, com um discurso e uma agenda à direita, e depois fazer parte de um bloco de partidos de oposição com esse perfil de eleitorado. E, na minha opinião, faz todo sentido. Então, não é verdade que Silvio Nascimento não foi convidado para essa reunião. É verdade. É bom que as informações sejam divulgadas de forma correta, né, para que... Veja, Silvio foi eleito no discurso de conservadorismo, no discurso bolsonarista, e a gente sabe que ele é um dos principais bolsonaristas aqui em Caruaru, no estado de Pernambuco, trabalhou lado a lado com o ex-presidente Bolsonaro. Não faz sentido ele compor essa bancada com esses partidos que sempre criticou, né? Ele também, o próprio Bolsonaro, enfim, a própria direita. Eu imagino uma discussão lá, né, sobre ideológica. Não, sobre alguma pauta, né, e começa a
uma discussão interna com o Silvio Nascimento e, por exemplo, o Edilson do MST. São pensamentos totalmente diferentes. É verdade. Agora, geralmente quando a gente vê essa postura de vereadores ou deputados, senadores que se colocam como uma postura de independência, que não quer nem ser governista, nem de oposição, a gente observa que geralmente eles dizem assim, né? O que for bom para Caruaru, a gente vota. O que for ruim, a gente vai rejeitar. É mais ou menos por aí, né? Que, na verdade, todo vereador deveria... É quase como se fosse do governo, né? Exato. Vota no que é bom, mas o que é ruim, rejeita. A gente observa que tem alguns vereadores que têm esse perfil, né? Que vota no que é interessante para a cidade, para o município, mas naquilo que está errado, faz as críticas, né? É uma oposição propositiva, né? As críticas, mesmo que não sejam aquelas críticas destrutivas, né? Tem que ter cuidado, André. Eu até disse isso, né, ontem aqui no comentário. Eu acho que quem foi eleito na oposição deve ficar na oposição. E quem foi eleito no governo deve ficar no governo. Porque você acaba pagando um preço quando você muda de lado, às vezes grande. Porque quem elegeu você, quem elegeu o político, ele elegeu você naquele momento ali. A não ser que, raríssimas vezes, você veja o caso do vereador Davi Muniz, lá de Recife. Ele era do PSB, tinha sido eleito, né, pelo PSB. Aí, na véspera da eleição, ele sai do partido e vai para o PSD. PSD, isso, PSD. 55. Aí, resultado, José Patriota morre. Ele era o primeiro suplente de deputado estadual. Como ele saiu do partido, ele perdeu a vaga, porque a vaga é do partido. E ele perdeu a reeleição no PSD. Então, ele poderia ter um mandato de deputado, mas por uma mudança, sem pensar muito, acabou nem ficando com o mandato de vereador e nem ficando, né, com o mandato de deputado. É verdade. A gente tem discutido muito, Mário. A gente tem mais de 30 partidos, né? E não tem 30 ideologias. A maioria das siglas, os partidos, eles têm no seu regimento, enfim, no seu regimento interno, digamos, são parecidos. A quem defenda, né, uma redução do número de partidos para 10 ou 15 no máximo. Inclusive, tem muitos partidos que a gente costuma dizer, aqueles partidos menores, partidos nanicos, que sofrem para alcançar a cláusula de barreira, né? Para ter uma representatividade na Câmara, no Senado, no Congresso, para que continue com um fundo partidário, com um fundo eleitoral, para que possa sobreviver, né, nessa selva aí de mais de 30 partidos. E alguns não conseguem. E é o que acontece, muitas federações, né, muitas fusões de partidos, justamente para isso, para vencer essa cláusula de barreiras. Mas o que a gente vê normalmente é político pulando, né, de partido, de eleição para eleição, eleição de vereador, eleição de prefeito, eleição de deputado estadual e federal, de acordo com a conveniência. Concordo com você. E às vezes, veja, eu dizia muitas vezes aqui, né? Às vezes você quando muda, veja, por exemplo, Fagner Fernandes. Fagner Fernandes, ele muda no governo de Raquel, de situação para oposição, mas ele reúne a base e explica. Diz, olha, eu estou saindo da base do governo, ele alegou aqui que foi a questão do fechamento da AMA Animal. Isso. Porque era uma causa que ele defendia, a AMA Animal fechada por quase 2 anos, e ele foi com um argumento bom para a base dele. Agora, simplesmente, se você muda de lado, ou para a oposição, para a situação, sem dar muita explicação, o seu eleitor diz, só precisa de mim quando vai votar? Né? Eu acho e isso pode ser um problema para quem está com... Principalmente para vereadores novos. Exato, eu acho interessante quando você fala essa questão da explicação à base e a comunicação, né? O que a gente sempre toca aqui, você fala, Renata fala, tem que comunicar, porque quando não comunica, fica os rumores, né? A boataria, né? As fake news, e se você não se explica, vai colar, né? Alguma informação errada, divulgada de forma errada. Se você não chega, divulga uma nota, ou então um vídeo à imprensa, ou até mesmo uma coletiva, uma entrevista coletiva, esses boatos, essas fake news vão continuar aí sendo divulgadas e pode, em algum momento, colar, né? Você ter um desgaste, o político tem um desgaste. Então,
Sempre é importante fazer isso, né? Esse papel de comunicação, de explicar a base na qual ele foi eleito. Veja, outro assunto importante, André, para a gente encerrar aqui a sua participação, é que o presidente da Assembleia Legislativa, o Álvaro Porto, ele antecipou a eleição da Assembleia, né, a reeleição dele. Isso. Pegou todo mundo de surpresa e tal, praticamente não teve nem concorrente. Essa reeleição dele, ele foi eleito praticamente, né, com muita facilidade, até porque ele tem uma ampla maioria, né, na Assembleia. Exato. E qual o problema? O Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, pediu ao Supremo Tribunal Federal a anulação da reeleição antecipada para o biênio 2025-2026. O deputado foi reeleito, lembrando, em votação realizada em novembro de 2023, o que representa mais de 1 ano e 2 meses antes do início do mandato. A PGR entrou com uma ação, a chamada ADIM, que é a Ação Direta de Inconstitucionalidade, no 2018, contra a resolução número que permitiu a antecipação da reeleição de Álvaro Porto. A PGR também vem questionando a reeleição antecipada de outros estados, a exemplo de Sergipe, onde o ministro Alexandre de Moraes suspendeu a eleição da mesa diretora para o biênio 2025-2027, realizada em junho de 2023. O entendimento do STF é que a antecipação de eleições viola os princípios republicanos e democráticos. Álvaro Porto, lembrando que é desafeto da governadora Raquel, embora integre o mesmo partido da gestora. Eu acho, André, que isso, na minha opinião, eu não concordo com a antecipação de uma eleição tão grande, mas não dá para um poder ficar interferindo no outro. Isso exatamente. É uma questão interna da Assembleia Legislativa. Para mim, isso é interferência de poder. Exatamente. E é assim, eu acredito que a própria Assembleia deveria procurar o seu departamento jurídico para saber se existe jurisprudência para a antecipação, para não ficar... Não tem, André. Veja, a Assembleia, inclusive, enviou notas que não foi notificada sobre a decisão da PGR e acredita que foi informada pela imprensa, né? E quando for notificada e tomar essa decisão, vai se posicionar e tomar as medidas cabíveis. Enfim, eu não acredito, né, que o pessoal ia fazer uma coisa tão amadora de não ter base. Para mim, acho também que eu não sei se hoje Álvaro Porto, supor que se fosse ter outra eleição, se Álvaro Porto teria tanta força, né? Porque Raquel meio que reorganizou o governo e a base dela, mas só que ele é muito querido com os deputados. Às vezes você imagina se em outra eleição Raquel lança candidato e perde, né? É verdade. Seria mais uma derrota, né, para o governo, né? Muita antecipação, né? Muita antecipação. De certa forma, fica com um desgaste para o presidente, né, para o próprio executivo, para o próprio governo, né, por conta dessa rivalidade, dessa oposição que Álvaro faz ao governo Raquel. Como você disse, deu uma organizada o governo do estado, deu uma melhorada tanto na articulação dentro da Alep, como também na divulgação do governo, nas entregas e até mesmo no resultado eleitoral, Mário. No resultado eleitoral, no primeiro turno, e o protagonismo da governadora aqui em Caruaru também, até mesmo no segundo turno, nas duas cidades, né, em Olinda e também Paulista, ela ganhou uma força, né? Enfim, como você disse, se houver uma nova eleição, pode ser que ela tenha uma força maior para sugerir, para indicar um provável presidente, mas a gente, como você disse, a gente não sabe qual será o resultado e até pode ser uma nova eleição de Álvaro Porto por ser muito... A conferir, né? A conferir, por ser muito benquisto, né, dentro da própria Assembleia com os próprios pares. Conferir. Para conferir. Para a gente encerrar, quem nos está de entrevista hoje? Prefeito eleito na cidade de Altinho é o Marivaldo Pena, do partido PSB, partido de João Campos, né? Que ganhou de segundinho. Exato. Né, o primeiro foi... o Marivaldo. O primeiro foi Marivaldo e o segundo foi Segundinho. Segundinho. Deixa eu só... Segundinho, um candidato lá, Doutor Segundinho. Doutor Segundinho. Doutor Segundinho ficou em segundo. Por aí. Com todo respeito a Doutor Segundinho, mas, meu amigo, você entrar numa eleição com o nome do candidato Segundinho e você ficar em segundo... Já tá dizendo, né?
Eu mudaria o nome, não vou mentir. Então, o Marivaldo Pena vai estar conosco aqui conversando, falando sobre a expectativa aí dos próximos 4 anos, como foi a eleição, como ficou a configuração na Câmara Municipal de Vereadores lá na cidade de Altinho. Mário. Valeu, André. Forte abraço. Outro.